Você tem um paciente que é o seguinte, ele faz como se ele tivesse tido diabetes, tivesse fumado a vida inteira. Isso acontece por um processo inflamatório, tá? E isso aí em especial acontece. Ele faz lesões ateroscleróticas mais precoces. E o padrão que faz é um padrão um pouquinho diferente de quem fuma. O padrão do paciente diabético é um padrão que a gente chama de poplíteo distal. Geralmente poupa as artérias acima do joelho. E qual que é o problema disso, galera? O problema de ter lesão de artérias abaixo do joelho é que você queima o leito distal. Quando a gente faz uma ponte de safena, você tem um segmento entupido, você faz uma ponte da onde chega o sangue para onde o sangue precisa chegar. Se você fecha tudo que tem para baixo, você não tem para onde fazer a ponte, velho. Então, o prognóstico de enxerto, de cirurgia aberta, é pior no diabético do que no não diabético. Essa é que é a lógica da coisa, tá? E isso daí também, isso é em relação à macroangiopatia diabética. Ele tem um padrão de artérias mais calcificadas, tá? Outra coisa que acontece é o seguinte, isso em relação à macroangiopatia, mas em relação à microangiopatia diabética, o que acontece? Você tem uma disfunção endotelial. Vamos evitar termos técnicos, vamos lá. A galera aqui é médico não especialista, não precisa falar muito mediquês avançados. Vamos pegar uma coisa que seja para entender. O cara tem uma situação em que você tem um aumento dos fatores vasoconstritores endoteliais. Então, ao invés de fazer vasodilatação quando precisa, ele mantém vasoconstrito. E, além disso, você tem também o espessamento da membrana basal, que diminui a disfunção, diminui, tudo bem, Janaína, como é que tá? Você diminui a migração leucocitária. Então o que acontece? Você tem uma maior ativação plaquetária, tá? Por causa desse estresse oxidativo, esse processo inflamatório, você tem uma maior migração de leucócitos para aquela região e você tem um efeito vasoconstritor. Tudo isso associado leva a acontecer algumas coisas. Você vai ter uma lesão do vasa vasorum. Essa lesão do vasa vasorum é que dá o perfil de lesão em vasos menores. Por isso que você tem um padrão de oclusão mais distal em relação ao do paciente não diabético. E outra coisa, como você tem esse aumento do estresse oxidativo, você tem uma diminuição na velocidade de cicatrização, de via de regra, tá? Isso é uma coisa que chama atenção quando a gente vai olhar o paciente.